Olá, meu nome é Ione, sou estudante de Engenharia Agronômica da Faculdade FAI e hoje vamos falar sobre os transgênicos, seus benefícios, malefícios, sobre o cenário nacional e algumas curiosidades. Mas o que é um alimento transgênico? Um alimento transgênico é um alimento modificado geneticamente. A seguir eu vou inserir um pequeno vídeo que vai mostrar de forma lúdica como é feito, como é formado uma semente transgênica, um alimento transgênico. O primeiro passo é identificar uma característica que pode favorecer o desenvolvimento da planta. Depois, o gene responsável pela expressão dessa característica é selecionado e isolado do organismo original. O próximo passo é inserir essa informação no genoma da planta, que precisa ganhar a nova característica. Há diversos métodos para realizar esse processo. A fase seguinte é a da planta geneticamente modificada. Os pesquisadores cultivam fragmentos do tecido vegetal da planta geneticamente modificada e analisam suas características e desempenho. Regeneração. Durante todo o processo de desenvolvimento de uma planta transgênica, são realizados testes de biossegurança em laboratório, em casas de vegetação e em campos experimentais, sempre em condições controladas e em conformidade com as leis e regulamentos em vigor. É nessa fase que a segurança da planta transgênica passa por um rigoroso processo de avaliação, tendo como foco a proteção da saúde humana, animal e do meio ambiente. Depois de passar pelos testes de biossegurança, a planta é submetida à avaliação e aprovação dos órgãos reguladores de diferentes países. Nenhum transgênico é disponibilizado no mercado sem passar por esse processo. No Brasil, o órgão responsável por essa avaliação é a CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Agora vamos falar um pouco sobre os seus malefícios. Os malefícios dos transgênicos. Algumas das partes ruins dos transgênicos são o aumento das alergias e também a resistência a antibióticos. Por que essa resistência pode acontecer? Pois, para que a modificação tenha dado certo, para saber se a modificação realmente deu certo, os cientistas eles inserem o chamado marcador. Esse marcador ele é um marcador de bactérias resistente a antibióticos. E esse marcador pode gerar uma resistência a antibióticos no ser humano. Outro malefício é o aumento das substâncias tóxicas, a maior quantidade de resíduos tóxicos também, e o empobrecimento da biodiversidade, com a eliminação de insetos e micro-organismos. Pois os transgênicos, essa modificação genética, pode sim trazer para o meio ambiente, para a biodiversidade, a perda de alguns insetos e micro-organismos que são benéficos para nossas produções. E também o aparecimento de novos vírus também é um dos malefícios dos transgênicos. Agora vamos falar sobre os benefícios dos transgênicos. Vamos citar alguns, por exemplo, o valor nutricional. Um exemplo de uma modificação que deu certo, que alterou o valor nutricional, é do tomate. O tomate ele contém maior quantidade de licopeno. O licopeno ele auxilia na prevenção contra o câncer de próstata. Também temos outros benefícios, que são a maior resistência, são plantas mais resistentes a pragas. Elas duram mais tempo em período de armazenamento e também são mais saborosas. Um exemplo também é que a Embrapa desenvolveu uma soja com 90% de ácido oleico, que é fundamental na síntese dos hormônios. E também temos a redução na pulverização. Até porque, se o transgênico ele é mais resistente a pragas, vamos ter sim uma redução de pulverização. Vamos pulverizar menos.
algumas curiosidades do cenário nacional são que o Brasil produziu cerca de 30 milhões de hectares de plantações transgênicas. Entretanto, o Brasil ficou em segundo lugar, né, no ranking mundial de produtores de alimentos, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que produziu 69 milhões de hectares de alimentos transgênicos.